Olá, meu nome é Mecenas, Armando Mecenas, sou artista, produtor cultural e estamos aqui para bater um papo sobre produção cultural, oficina de produção cultural realizada para o projeto Hip Hop Ame Mais, do Instituto Ame Mais em Vitória, uma iniciativa realizada com recursos do Funcultura, Fundo Estadual de Cultura, da Secretaria de Estado da Cultura do Governo do Estado do Espírito Santo. Hip Hop na batida do coração, com várias atividades do hip hop e também um bate-papo, uma pequena introdução para quem deseja obter um pouco de conhecimento sobre o mundo maravilhoso da produção cultural. Seja bem-vindo, seja bem-vinda! Uma dica importante também para a produção cultural, principalmente na pré-produção, você dimensionar bem a sua obra de arte e perceber qual o público que ela deseja conquistar. E aí, isso é importante para você poder ter uma capacidade de mobilização ideal relativa ao teu espaço, né, relativa à tua obra de arte, para que o público possa desfrutar com qualidade. Se você tem um espaço pequeno, você vai ter que ter várias mobilizações, né, para que o público vá se revezando e desfrutando daquela obra de arte. Se você tem um espaço médio, você pode também ter um público um pouco maior e vá dimensionando a obra de arte em função dessa circulação média do público, dependendo do teu produto cultural. Se é um evento musical, se é uma exposição de arte, se é um encontro de literatura, né? Dependendo da tua obra de arte, né? O teu espaço e o teu público tem que estar bem sincronizado. Então, você tem um público, de repente, bem definido já na pré-produção, né? O produtor ele tem que, nessa primeira etapa, ele tem que definir qual é o público que ele quer atingir com aquela obra de arte, né? Então, se você quer atingir, eu quero fazer uma obra que vai atingir crianças, então as crianças vão participar, vão vir e participar dessa obra de arte. Então, quantas crianças vão estar nesse espaço? Esse espaço é o ideal para a criança? Qual é a quantidade média que eu quero mobilizar? Então, a minha publicidade, a minha propaganda, a minha mobilização, seja ele no marketing digital, seja ele pela mídia eletrônica ou qualquer outra mídia que você queira desenvolver, você vai ter que determinar qual público você quer atingir, porque isso vai levar lá na frente, depois a gente pode bater um papo sobre isso, que linguagem que eu vou utilizar para conquistar esse público, né? E conquistar esse público uma determinada quantidade para que a gente tenha uma boa repercussão da obra de arte, ele atingir esteticamente o público e, ao mesmo tempo, ter uma repercussão técnica, né, para que isso seja um dos indicadores para a avaliação do projeto. Então, dentro da área de produção, pense sempre no espaço e qual o público que eu quero atingir. Então, se eu quero atingir crianças, eu tenho que ter um plano específico para crianças. Se eu quero atingir crianças e adolescentes, eu tenho que dimensionar também uma relação de marketing exclusiva para isso, porque são públicos diferenciados de um público jovem e de um público adulto, que aí você tem que ter outra linguagem, tem que ter outro dimensionamento, né? E aí, na mesma proporção, você tem que vai trabalhar com a tua obra de arte, vai ser direcionada para um público jovem. Como é que eu vou receber esse jovem? De que forma? Vai ser em qual local? Qual é o espaço de dinâmica que ele vai utilizar? Qual é o tempo que ele vai permanecer nessa obra de arte? É um show? Esse show vai durar quanto tempo? É uma reunião? É um encontro? É uma área de lazer? Então, tudo isso você tem que ir determinando na pré-produção. É o público adulto? E o adulto ele quer desfrutar ali rápido porque ele tem outras atividades, ou ele vai ali só para curtir aquela obra de arte, ele vai ali para assistir aquele show, aquela palestra, ou ele vai assistir aquele filme, ou vai assistir
um show de dança. Então, essa definição, ele vai no museu, ele vai desfrutar daquela instalação histórica, tal. Então, dependendo da obra de arte, dependendo do espaço e dependendo do teu público, você tem que dimensionar isso, não só na quantidade de recebimento, para você recepcionar esse público com qualidade, mas também cada tipo de público requer um tratamento diferente. Então, quem é que vai pensar isso? É o produtor. O produtor, geralmente, tem que fazer essa pesquisa, ele tem que analisar bem qual é o produto cultural que ele quer oferecer para esse público, né? Qual é o público que você vai... se você vai trabalhar com a terceira idade, você tem que ter assentos, você tem que ter água, tem que ter banheiros, tem que ter coisas que possam remeter à acessibilidade. Então você tem que ter esse pensamento. Hoje o produtor cultural, ele tem que estar não só conhecendo a obra de arte do qual ele vai trabalhar, o artista que ele vai trabalhar, mas ele também tem que conhecer o público, ele tem que conhecer qual a característica desse público, como é que ele vai mobilizar esse público e como ele vai recepcionar esse público, né? Dependendo do espaço, você tem que ter ar-condicionado, você tem que ter um espaço arejado, tal, para que aquele encontro seja prazeroso. Então, o mundo da cultura, ele tem esse lado extremamente positivo, que é um encontro que é muito prazeroso, é muito maravilhoso, satisfatório para desfrutar esteticamente das artes em coletivo. Então, a gente gosta de assistir, gosta de debater, gosta de falar, gosta de trocar ideias sobre aquela obra de arte. Então, independente de qual obra de arte que o público tem esse outro lado que é o encontro pós-arte, que as pessoas querem bater um papo, querem comentar sobre aquela obra de arte e falar, avaliar ou fazer suas chamadas considerações. Tá bom? Então, essa é mais uma dica aí de produção cultural. É super importante também no trabalho de produção cultural, principalmente quando você está iniciando o processo de pré-produção, criar um planejamento, um plano de divulgação. Basicamente, um plano de marketing ou um plano de comunicação. É importante que você tenha clareza do que você quer com a sua obra de arte, o público que você quer atingir, né? Se você quer fazer uma obra de arte e que essa obra de arte vai atingir um público grande, você dimensionar um plano de comunicação relativo ao capital que você tem para investir, né? Ou se você vai conquistar patrocinadores para financiar aquele plano de comunicação. Então você tem aí, lógico, uma etapa que é a captação de recursos para o próprio plano de comunicação que está dentro do seu projeto, né? Então, você pode criar um plano de comunicação mais geral, mais amplo, que envolve desde o pequeno folheto, um flyer digital, você pode incluir áudio, rádio, TV, propaganda de outdoor e outras promoções, camiseta, banner, tal, mas você tem que dimensionar isso relativo à sua obra de arte, relativo ao local que você vai utilizar, seja o espaço, bairro, local, cidade. E aí você dimensionando esse plano de comunicação, você vai ter a ideia clara de quanto você vai investir na tua obra de arte. Então, quanto que você vai investir no seu projeto. Às vezes, o projeto, você pode fazer um projeto, vamos dizer assim, pequeno, né? Mas você também, às vezes, vai ter que requerer auxílio de outros profissionais. Então, você pode buscar auxílio de profissionais na área de marketing, na área de comunicação, uma assessoria de comunicação, uma assessoria para a área de design, tal. Então, todo esse trabalho, ele requer desenvolvimento da ideia anterior, né? Então, é também
um trabalho que faz parte da pré-produção, da etapa inicial de pré-produção. Tá? Para quando você começar a fazer a etapa seguinte, que é a etapa de produção, você já mandar rodar os outdoor, mandar fazer os banners, camisetas, começar a veicular já alguma coisa na rádio ou na TV, o teu produto já está definido e a tua campanha, a tua propaganda, o seu marketing, a sua publicidade já está definida, né? Para que você possa ter eficiência e eficácia, boa divulgação para atingir os objetivos que você quer em termos de mobilização do teu público. Essa é mais uma dica na área de propaganda e publicidade, que faz parte também de um projeto cultural, faz parte de um trabalho de produção cultural. É uma etapa importante, né? E também que requer profissionalismo, né? Dentro do campo de produção cultural. Então, num processo de criação de um produto cultural, a atividade de produção cultural requer organização. Então, nada melhor do que você criar um cronograma de atividades. Eu costumo orientar, trabalhar com 3 etapas principais, pontos básicos: pré-produção, a produção, quando você vai colocar a mão na massa, e depois a pós-produção, que você faz a conclusão, seja do projeto ou do produto cultural do qual você vai realizar. Então, na pré-produção, que é a ideia, que parte a ideia e a ideia vai sendo desenvolvida e vamos criando todo passo a passo, né? Que arte que nós queremos fazer, aonde vamos realizar, com quem vamos realizar, quais são os parceiros, quem são os patrocinadores, né? Quanto vai custar essa obra de arte, quanto tempo vamos levar para executar, por que vamos executar, né? Às vezes, eu gosto muito também, às vezes, de começar definindo o que vamos fazer. E depois eu gosto de partir, por que vamos fazer essa obra de arte? Ela vai atender a quem? Para quem vamos dedicar esse produto? Para quem nós vamos executar essa obra de arte, né? Qual o público queremos atingir? Então, nessa etapa de pré-produção, é importantíssimo que a gente tenha clareza que é preciso dimensionar o máximo de atividades para que a gente chegue na produção somente para executar. Para isso, que a gente recomenda fazer um cronograma de atividades. Se você pretende assim executar uma atividade em 4 semanas, você divide por semana, fica mais fácil para você poder estabelecer todas as tarefas da semana. Então você tem aí numa semana, vamos considerar uma semana média de 5 dias, você tem 5 dias, então você teria tecnicamente 5 grandes tarefas, né? E cada tarefa de um dia você pode dividir em subtarefas. Então você tem uma média ali de 8 tarefas diárias que você vai executar. Então sempre a gente procura orientar, quando a gente faz algum trabalho coletivo de produção cultural, orienta o seguinte: quem coordena quem? Né? Primeiro, para que todos possam estar bem coordenados, afinados, harmônicos, para que a gente não possa fazer a atividade 2, 3 vezes. Então, você criar no cronograma já as etapas de reunião de produção. Então, você ter reservado lá um pequeno horário que você possa definir para refazer o plano mental, né, o mapa mental, e dizer: olha, hoje nós vamos fazer essas atividades. Todos da equipe vamos estar conscientes que vamos realizar essa etapa A, B, C, D, ou atividade A, B e C. Então, quando você estabelece isso, você ganha tempo, ganha otimização, as pessoas já sabem previamente o que vão realizar e vão se preparar para executar, vão ver quais são as ferramentas, quais são as necessidades, quais são a dimensão do que precisa. Algumas atividades a gente precisa de ter uma pequena infraestrutura de gestão, né, de administração, né? Você precisa ter o computador, ter o
celular, ter a impressora, ter as atividades básicas que você precisa, ter alguns softwares e tal. Algumas atividades você precisa ter as questões de materiais mesmo, você precisa ter as ferramentas, você precisa ter o material, se você vai fazer alguma coisa que requer a questão material, ou a tinta, ou a madeira, né, ou o tecido. Então isso aí é sempre definido quando a gente vai colocando o cronograma, para poder o cronograma estar bem definido em que momento que eu vou precisar disso, né? Porque em alguns momentos você precisa até definir qual produto que você quer, né? Depois você tem que definir preço, depois você tem que fazer a compra, depois você tem que trazer o produto, depois você tem que distribuir para quem vai fazer o produto, a atividade. Então, tudo isso é definido aonde? É definido no cronograma. Então, é importantíssimo que a gente tenha, num primeiro momento, eu gosto de começar pela parte de organização da equipe. Então, eu recomendo sempre, façamos no cronograma, primeiro, a delimitação, né, a delineação de todas as atividades da equipe. Então, vamos dimensionando toda a semana toda. Se você tem uma semana de 5 dias, você distribuir todas as atividades durante esses 5 dias. E sabendo que no 5º dia, você tem que reservar um pequeno pedaço lá de tempo para fazer uma pequena avaliação. Opa, concluímos quantos por cento? Concluímos a etapa total? Falta quanto? Vamos redimensionar a semana seguinte para poder encaixar o que faltou? Ou sobrou tempo, ao contrário, terminamos antes ou terminamos tudo dentro do tempo certinho? Então, um dos primeiros passos, eu gosto da gerência de recursos humanos. Se a gente consegue gerenciar bem a equipe, a gente consegue economizar material, tempo e dinheiro. Então, essa é uma dica aí que eu dou aí para começar a executar o cronograma de atividade, utilizando bem o planejamento para a gente dimensionar as atividades da equipe, tá? Vamos fazer a publicidade? Vamos fazer a publicidade. O que vamos fazer? Vamos fazer a identidade visual, vamos fazer os banners, vamos fazer camisetas, vamos fazer um outdoor, vamos fazer um painel. Então, tudo isso requer dia, tempo, horário, custos. Então, a equipe que vai realizar, temos recursos humanos para isso? Não temos pouco recurso humano. Então, esse recurso humano vai ter que ser dividido dentro dos dias, para que cada atividade seja feita e dimensionar isso nos dias. Então, esse é o trabalho do produtor na hora da gestão de recursos humanos, né? E eu considero que o primeiro passo é fazer a gestão de recursos humanos para que as atividades posteriores sejam executadas com qualidade. Então, essa é uma dica aí na área para construir o cronograma. Dentro da área dos recursos de produção cultural, para construir o cronograma, uma dica também super importante é, depois que você já fez todo o plano de gestão de recursos humanos, definir a aquisição de materiais e equipamentos. Se você vai fazer uma atividade que requer a aquisição de materiais e equipamentos, é importante que numa etapa posterior à organização da equipe, você já tenha bem definido toda a listagem que você já definiu de materiais. Eventualmente, você pode ter uma variante de preço, né? Na hora de adquirir os produtos, você vai se deparar com alguma variante, mas em média, essa variante é bem pequena. Mas mesmo assim, você tem que ter uma preparação para isso, porque se aquele produto é importante para o desenvolvimento daquele produto artístico, para aquela arte, você não vai poder deixar de adquirir. E aí não há tempo hábil para você poder buscar mais recurso. Então, você vai ter que ter uma agilidade ali bem dinâmica naquela semana,
para solucionar esse problema. Então, é importante que na pré-produção você defina bem, com qualidade, quais são os produtos, quais são os equipamentos que você vai utilizar, para quando você chegar para elaborar o cronograma, né, a aquisição dos materiais seja bem definido. Ó, tal dia compra tal material, tal dia compra tal material, esse material já é colocado já na mão da outra equipe artística, que já vai fazendo, já vai dimensionando se vai precisar de mais ou de menos, tal. Nessa dinâmica, você tem aí uma semana, né, tecnicamente, assim, para poder ir avaliando toda a aquisição desses materiais ou de equipamentos, né? Dentro dessa mesma proposta tanto de materiais quanto equipamento, há também as prestações de serviço, né? Dentro das prestações de serviço, às vezes, as prestadoras de serviço já incluem os materiais que vão ser utilizados. E, ao mesmo tempo, também ela já dispõe de alguns equipamentos que não vão precisar ser adquiridos, mas sim locados, tá? Então, tem empresas que elas já trazem os equipamentos que já fazem parte do serviço, já fazem parte da prestação de serviço. E há empresas que, ao contrário, ela só traz o profissional para executar o serviço, mas você tem que locar o equipamento de outra empresa. Então, há todas as formas de trabalho, há todas as dimensões de serviços que você tem que negociar isso antes, né? Isso é realizado na pré-produção, para que quando você for criar o seu cronograma, você for anotar o seu cronograma, colocar ele mesmo no papel como projeto, ele já está definido, já está debatido, porque senão você vai colocar algo lá que na hora pode ser uma surpresa. Aí você contrata uma empresa, a empresa chega e diz, mas eu não tenho esse equipamento para fazer isso. Você vai ter que contratar outro material para alocar ou alugar o equipamento para executar aquela atividade. Então, é importante que você planeje isso com qualidade.